Até hoje, quando eu faço crochê, eu lembro dos primeiros pontinhos que eu aprendi a fazer lá com uns 8, 9 anos com a minha avó. Então hoje eu queria falar sobre manualidades para crianças e ensinar vocês a fazer, ensinar as crianças alguns pontinhos de crochê. Vamos lá? Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal chamado Uma Vida com Raízes. E o que é mais raiz do que manualidade, né, gente? O fazer com as mãos, o criar com as mãos, o construir com as próprias mãos, né? Isso tá ligado à raiz humana, assim. A gente só viramos a civilização que temos hoje por conta desse fazer. Porém, eu percebo que conforme as telas e os brinquedos novos, as crianças não fazem tanto mais, né? Não criam mais, tá tudo pronto. E aqui em casa, desde as crianças muito pequenininhas, eu queria trazer isso para eles, o quanto é importante fazer com as próprias mãos antes de comprar algo pronto, né? Então eles aprendem essas habilidades por aqui. Eu já tive uma casa de brincar para crianças, onde a gente fazia muitos trabalhos manuais, as crianças amam. E o que eu percebo, primeiramente, é que o que muda na criança é o foco. Ela tem muito foco. Até aquela criança que é dispersa, que muitas vezes tem um laudo de TDAH, de TOD, quando você dá algo para ela criar, para ela sentir textura, ela se concentra ali naquele momento, então ela fica presente naquele momento e ela vai criar algo. E o criar algo está ligado também à autoestima da criança. Quando ela consegue passar por aquele caminho, criar alguma coisa, ela fica muito feliz, né? Cria essa autoestima e trabalha muito essa questão do resiliência. Vamos continuar tentando até conseguir, né? Então eu trouxe aqui rapidinho, antes da gente ir propriamente pro crochê, que é o foco do vídeo, mas é que a gente não começa já com crochê com a criança, né? Então, crianças pequenininhas, elas precisam de materiais mais grossos, digamos. Então, não vai dar pra gente dar uma agulha fininha para uma criança pequena. Então, aqui, eu trouxe essa linha que a gente fez lá na casa de brincar com as crianças. Eram crianças entre 4 e 7 e 8 anos, assim. Então eu tinha que ensinar eles alguma coisa que todos conseguissem a fazer no começo. Isso aqui é uma lã de carneiro, uma lã natural, tingida, né? O que eles fizeram? Essa lã, ela tava toda assim, ó, ela era uma bola de lã, toda assim. E a gente fez o processo de fiar, né? Só que de uma forma grossa. Então a gente vinha enrolando e puxando, enrolando e puxando. Já tá velhinho esse aqui, né? Pode ver que ele tá se desfazendo em alguns lados porque ficou guardado, as crianças brincaram com isso aqui. Ele é gigante. As crianças fizeram juntos, assim. Mas é bem legal para inserir no mundo das linhas, né? E aí conversar e falar sobre como é feito a linha, né? Que a linha, antes dela ser essa linha fininha, ela era um algodão, né? Ela era esse algodão aqui. E aí explicar que veio dessa planta, e esse algodão a gente tem que tirar, tem que bater, depois fiar ele até virar um barbante. Então é um processo bem longo, bem legal, quando a gente vai trabalhar manualidades com a criança. Pode ser um projeto assim de 1 ano, muito legal. Então isso aqui, eu posso depois fazer um vídeo só sobre ele, só como a gente criar isso com crianças pequenininhas, eles gostam bastante. E também com esse material aqui dá pra fazer vários trabalhos com a lã natural, com crianças pequenas, né? Hoje eu queria mostrar o crochê, porque é o que tá, assim, estamos fazendo muito aqui em casa. Essa aqui é um trabalhinho da minha filha, ela tem 8 anos, vai fazer 9. E ela tá começando a fazer trabalhos circulares, né? Ainda é um pouquinho a mais do que pra idade dela, mas ela já faz há muito tempo, né? Então ela gosta, ela fica, então ela queria fazer muito uma bolinha. Então aqui, ó, tá no processo de encher e vai virar uma bolinha, né? Tá. Então o que a gente vai fazer, o que eu vou explicar agora, você pegou uma criança, tem uma criança aí a partir de 7, 8 anos, tá? E você quer começar um trabalho manual com ela que não exige tanto esforço, porque ela talvez não tenha tanto contato. Às vezes a criança, quando acha muito difícil, ela já desiste. Então como a gente começa? Uma linha simples. Essa aqui é uma linha, ela é para crochê, ela é macia assim, eu peguei dessa cor para vocês conseguirem ver. Pode ver que ela não é tão grossa, né? Ela não é tão grossa como essa.
e nem como esse aqui. Esse aqui também daria pra fazer. E a gente vai trabalhar o primeiro polegar, antes de ir pra agulha, né? Então aqui, a gente faz um Uzinho, dá uma voltinha e tem os dois biquinhos aqui. E é o legal com criança é que eles gravam muito movimento com uma musiquinha, com uma historinha. Então aqui eu já fiz vários tipos de história. Já falei que isso aqui era um peixinho e ele tinha que pegar e puxar pra dentro. Aí ele entra, pega a linha, a comidinha, né? E puxa. E a gente vai trabalhando primeiro esses pontos bem grandes com eles. Pra eles terem esse movimento, pegar um movimento. Primeiro bem grande. E vai fazer uma corrente. Daí você pode criar uma história, falar que essa corrente é uma corrente mágica. Com os pequenininhos, as histórias são mais lúdicas, né? Com os maiores, a gente inventa umas coisas, assim. E aí, com meu filho, por exemplo, quando ele foi aprender, ele adorava fazer corrente pra virar pulseira, virar colar, pra presentear. Então, primeiro a gente começa trabalhando os dedinhos, né? E aí, isso aqui a gente pode cada vez deixar menorzinho, né? Mais apertadinho. E o dedinho da criança, ela vai fazer esses pontinhos menores, né? Que o dedinho é menor. Então, pode puxar para diminuir esse círculo. Aí entra, pega, puxa. E isso a gente vai formando uma corrente. Então, antes de ir para a agulha, trabalhar isso aqui, ó. Deixar a criança fazer isso aqui muito, muito, muito. Assim, vai dar no carro, de vez no carro, dar um celular, dar uma tela, a gente dá uma linha e deixa eles fazendo isso aqui. Vai pro médico, tem que esperar lá a consulta, um negócio muito chato, né? Tem que esperar sem fazer nada. Leva uma linha, isso aqui passa o tempo e ele vai pegando esse movimento. Então, se você quer ensinar o crochê, um tempo antes, ensine isso aqui e deixa ele fazer. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Também tem uma história que, acho que é a história mais recente, assim, que eles pegaram, que era do pescador. Que era um pescador e ele tinha uma linha que sempre ela se rompia, porque ela era muito frágil, ela era muito... ela era fraca. E aí ele teve a ideia de fortalecer essa linha. Então, quando ele faz isso, ele via que a linha dele ficava mais resistente. Então, ele fazia isso para deixar essa linha resistente e formar uma linha mais grossa, que o peixe não conseguia quebrar. Olha só o tamanho que já ficou. Então, isso aqui é um processo de preparação para o movimento. Por quê? Depois, com a agulha, essa aqui é muito fina, né, pro começo, mas depois com a agulha, eles vão fazer esse movimento, né? Então, olha só. Ó, o mesmo que eu tava aqui com o meu dedinho. Pode ver que isso aqui já é um crochê. Ele já é um crochê feito, de vez em ser com a agulha, foi feito com um dedo. Nosso dedo foi a agulha, né, ó, o gancho. Então, aqui, o mesmo movimento eles vão fazer, ó. Eles vão passar por baixo, pegar e puxar. Passar, puxar, e puxar. E aí, no começo também, a gente pode deixar eles fazerem uns pontos grandes, porque depois eles vão diminuindo esse ponto até fazer um ponto apertadinho, bem pequenininho. É isso. Então, agora eu vou chamar minha filha, ela quer mostrar ela fazendo e como a gente pode, depois desse processo aqui, do dedo, ensinar sobre a agulha já com a criança, tá bom? Bom, então eu convidei a Lelê hoje para mostrar um pouco sobre o crochê. E aí, uma coisa importante, ela começou com uma agulha assim, ó, bem grossa, lembra? Com uma linha grossa, né? Então ela fazia essa correntinha por muito tempo só com uma agulha assim, grossona. Essa aqui o tamanho é 7. E aí ela foi diminuindo o tamanho da agulha. Hoje ela tá usando essa daqui, que eu acho que é uma 5, né? E a gente vai usar agora essa linha. Então, cada agulha tem uma linha própria, né? O tamanho. Se você tentar fazer com essa aqui numa linha muito fininha, o ponto vai ficar todo folgado. E se for numa muito grossa, vai ficar muito apertado. Então, com essa daqui, agora ele vai fazer uma correntinha. Então,
Você lembra da nossa historinha do pescador? Então, era o pescador que entrava para fortalecer a linha, né? E assim a criança vai percebendo também a questão da tensão da mão, da tensão do ponto. E cada criança vai ter um ponto diferente. Então, talvez ela faça um ponto mais preso, uma criança talvez faz um ponto mais solto. E esse aqui é o primeiro trabalho. Então, vai ficar muito, muito tempo fazendo só a correntinha. E essa correntinha já pode virar várias coisas. Pode virar alça de bolsa. O que a gente já fez com essa correntinha? Pulseira. Já fez também. Tiara de cabelo. Ela já presenteou, ela colocou florzinhas aqui, deu para as amigas, virou pulseirinha. Então, 7, 8 anos, isso aqui, ó, é ótimo. E aí, a partir disso aqui, às vezes a gente pode fechar aqui, Lelê, ó. Lembra o circular? A gente, adulto, já consegue fazer aquele ponto mágico, o círculo mágico. A criança, ela pode vir aqui e fechar. Tá vendo aqui onde você começou? A gente fecha. E virou o quê? Um círculo. E a partir daqui, a gente entra aqui e vai fazer uma outra correntinha. E essa outra correntinha a gente vai fechando e vai formando uma flor. E essa flor você vai aumentando, aumentando e vira uma bolsa. Então, eu vou mostrar isso. Obrigada, Lelê, pela ajuda. Eu vou mostrar como a gente pode fazer essa bolsinha e ensinar eles a fazer também. Esse vai ser o próximo trabalhinho da Lelê. Bom, então ficou assim. Você viu que é um trabalhinho todinho feito só com aquele ponto correntinha que a Lelê mostrou. E ele pode ser usado para colocar um bichinho, para presentear para alguma amiguinha. E é um projetinho que fica meses assim a criança fazendo. Ela só vai usar a correntinha e ela vai entender como funciona o círculo, né? O trabalho circular. Para depois ela vir fazer um trabalhinho que começa já com um círculo mágico. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa introdução do crochê para criança, se vocês querem mais ideias de projetinhos, deixe aqui nos comentários. Me fala se vocês fazem crochê por aí, de onde vocês são, se tem criança aí que gosta de manualidades. E até a próxima. Tchau!